Copa além do Brasil, 7 jogos para ficar de olho na fase de grupos. Lista tem abertura, Messi, CR7, atuais campeões e grandes rivalidades. Para o torcedor brasileiro, os 3 jogos da seleção canarinho, é claro, são as principais atrações da primeira fase da Copa do Mundo. Em meio às 48 partidas da etapa de grupos do Mundial do Catar, porém, outros encontros também merecem destaque, seja pelos personagens envolvidos ou pela rivalidade dentro e fora de campo. A Agência Brasil listou 7 duelos que merecem uma atenção especial. Catar x Equador 2011 avos 13 horas, de Brasília, grupo a primeira rodada. A partida no novíssimo estádio Al Bayt pode não reunir 2 das seleções das mais populares do planeta, mas será marcante, por abrir o 22º Mundial da história. A princípio, o duelo inaugural seria entre Holanda e Senegal, demais integrantes do Grupo A, em agosto. Porém, o Conselho da Federação Internacional de Futebol, FIFA, decidiu manter a tradição, iniciada em 1950, de começar a competição com o atual campeão ou com o dono da casa em campo. Os países anfitriões abriram a Copa do Mundo 9 vezes, 1950, entre 1958 e 1970 e desde 2006, e nunca saíram do gramado derrotados, com 6 vitórias e 3 empates. Estreante, o Catar terá a missão de manter a escrita. Para quebrar o tabu, o Equador terá de repetir o que fez em 2006, única das 3 participações em mundiais em que os sul-americanos iniciaram a campanha com vitória, quando bateram a Polônia por 2-0. Tradicionalmente, jogos de abertura não reservam muitos gols. A média é pouco superior a 2 por partida, 2,16. Desde 2006, quando os donos da casa voltaram a estar nos duelos, porém, a história tem sido diferente, com média superior a 4 bolas na rede, 4,25. Argentina x Arábia Saudita 2211 avos 7 horas, de Brasília, Grupo C primeira rodada. O estádio Lusail será palco do primeiro ato da Última Dança, de Lionel Messi em uma Copa do Mundo. O duelo contra a Arábia Saudita marca a estreia do craque argentino de 35 anos no Mundial do Catar. Ao entrar em campo, o atacante se tornará o jogador do país com mais mundiais no currículo, 5, superando o ex-volante Javier Mascherano e o ídolo Diego Armando Maradona, com quem está empatado, todos com 4 participações. A Copa em solo catarí será a última de Messi, segundo o próprio. Se participar, ao menos, dos 3 jogos da primeira fase, o craque se isolará como atleta argentino com mais jogos em mundiais. Desde a estreia, na goleada por 6-0 sobre Sérvia e Montenegro, na edição da Alemanha, em 2006, ele esteve em campo 18 vezes. O líder da estatística é Maradona, com 20 atuações. E uma boa notícia para os fãs do atacante: o adversário de estreia na última Copa não costuma oferecer muita resistência na primeira rodada. Os sauditas nunca largaram com vitória em mundiais. Em 5 participações, foram 4 derrotas e 1 empate. Entre os tropeços, 2 goleadas, 8-0 para a Alemanha, em 2002, e 5-0 para a Rússia, há 4 anos. França x Austrália 2211 avos 16 horas, de Brasília, Grupo D primeira rodada. Na Copa da Rússia, a França iniciou a jornada que culminou no bicampeonato mundial contra a Austrália. 4 anos depois, a caminhada em busca do tri começará diante do mesmo adversário, no estádio Al Janoub. Presentes na vitória por 2-1 sobre os australianos em 2018, nomes como o goleiro Hugo Lloris e os atacantes Kylian Mbappé e Antoine Griezmann estarão novamente à disposição do técnico Didier Deschamps. Historicamente, as seleções campeões mundiais costumam se dar bem ao estrearem na Copa seguinte à conquista. Em 19 ocasiões, o então detentor do título venceu 9 vezes. A maré, porém, tem mudado. No século XXI, isso ocorreu somente em 2006, quando o Brasil superou a Croácia por 1-0. Em 2002, a própria França largou com derrota para Senegal, por 1-0. Em 2010, a Itália empatou por 1-1 com o Paraguai. Em 2014, a Espanha foi atropelada pela Holanda, 5-1. Por fim, em 2018, a Alemanha perdeu do México por 1-0. Portugal x Gana 2411 avos 13 horas, de Brasília, Grupo H primeira rodada. Pela 5ª vez presente em uma Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo busca se tornar o primeiro jogador a balançar as redes em 5 edições seguidas, superando ninguém menos que Pelé. O atacante português de 37 anos inicia a perseguição ao feito no estádio 974, diante de Gana, naquele que pode ser o último Mundial da carreira. Pode, porque ele próprio, ao menos, afirma que estaria apto a competir em 2026, aos 41 anos. Nas 3 primeiras Copas que disputou, Ronaldo passou em branco na primeira rodada. Na última, porém, o astro brilhou, ao balançar as redes 3 vezes no empate por 3-3 com a Espanha.
Adversária da estreia em solo Qatari, Gana foi uma das vítimas do camisa 7 em 2014, na vitória portuguesa por 2-1 pela fase de grupos do Mundial do Brasil. Com 7 gols, ele está a 2 de igualar Eusébio, como atleta que mais marcou por Portugal na história do torneio. Espanha x Alemanha 27-11 avos 16 horas de Brasília, grupo e segunda rodada com exceção dos jogos envolvendo o Brasil, que, sozinho, traz consigo 5 títulos mundiais, nenhuma outra partida da primeira fase terá tantas copas em campo quanto Espanha e Alemanha. São 5, sendo uma dos espanhóis, 2010, e 4 dos alemães, 1954, 1974, 1990 e 2014. O duelo no estádio Al Bayt opõe, também, as seleções com mais títulos europeus, 3 de cada lado. Não é a primeira vez que os rivais do velho continente se enfrentarão em uma Copa do Mundo. Em 1966, na Inglaterra, as equipes duelaram pela fase de grupos, com vitória alemã, à época, Alemanha Ocidental, por 2-1. O placar se repetiu em 1982, pela segunda fase, mesmo com o torneio em solo espanhol. Outro encontro se deu pela segunda rodada da edição de 1994, nos Estados Unidos, desta vez com empate por 1-1. O embate mais recente em um Mundial foi na semifinal de 2010, na África do Sul, com triunfo da Espanha por 1-0. O histórico de confrontos é equilibrado, com leve vantagem espanhola. São 9 vitórias, contra 8 dos alemães e 8 empates. O último jogo, em 2020, não traz boas recordações aos germânicos, que sofreram uma goleada por 6-0, fora de casa, pela Liga das Nações. Irã x Estados Unidos 29-11 avos 16 horas de Brasília, Grupo B terceira rodada. O contexto geopolítico explica o porquê de este ser um dos jogos mais relevantes da primeira fase. Os países vivem sob tensão há mais de 40 anos, desde a Revolução Islâmica, com o rompimento das relações diplomáticas e os Estados Unidos apoiando o Iraque na guerra contra o Irã. Em 2015, foi firmado um acordo com potências mundiais por meio do qual, para se livrarem das sanções econômicas, os iranianos se comprometeram a interromper seu programa nuclear. As sanções foram reestabelecidas pelos estadunidenses na gestão do ex-presidente Donald Trump, em 2018. Um novo acordo é buscado desde então. Foi em meio a outro momento tenso entre as nações que asiáticos e norte-americanos estiveram frente a frente em uma Copa do Mundo. Em 1998, Irã e EUA jogaram pela segunda rodada do Mundial da França, em Lyon. Com gols de Hamid Stili e Mehdi Madavikia, os iranianos venceram por 2-1, Brian McBride descontou. O temor de um jogo violento foi desfeito pelos próprios jogadores, que se abraçaram e tiraram foto reunidos. Além disso, os atletas do Oriente Médio distribuíram buquês de flores aos adversários. Em 2022, para além do caráter geopolítico, há a possibilidade de o jogo no estádio Alto Mama ser um confronto direto por vaga nas oitavas de final, por acontecer na última rodada da primeira fase. Quando questionados, os técnicos Greg Berhalter, do EUA, e Dragan Skocic, do Irã, deixam o extracampo de lado e focam o futebol. Sérvia x Suíça 0-2, 12-16 de Brasília, Grupo G terceira rodada. Rivais do Brasil na primeira fase, Sérvia e Suíça podem decidir, entre si, um dos classificados da chave às oitavas de final. O embate entre eles, porém, é outro marcado pela geopolítica. Não exatamente entre os países, mas envolvendo jogadores e o confronto de 4 anos atrás, pelo Mundial da Rússia, quando ambas as seleções também figuraram no grupo brasileiro. Em 2018, o atacante Xherdan Shaqiri e o volante Granit Xhaka fizeram os gols da vitória da Suíça por 2-1, de virada. Nas celebrações, ambos cruzaram os punhos e entrelaçaram os polegares, simbolizando uma águia. Trata-se do símbolo da Albânia, país cujo grupo étnico é maioria no Kosovo, nação que declarou independência unilateral da Sérvia em 2008. Shaqiri nasceu em território kosovar e tem pais albaneses. Xhaka é suíço de família kosovar-albanesa, que fugiu da região em meio à guerra da antiga Iugoslávia. As comemorações revoltaram os sérvios, que alegaram provocação. Antes das manifestações, os atletas já vinham sendo vaiados pela torcida adversária, Shaqiri, que utiliza a bandeira kosovar em uma das chuteiras, principalmente. Outros jogadores suíços com origem ou descendência de países vinculados à Iugoslávia também foram alvo das vaias, como o meia Valon Berami, outro nascido no Kosovo, já aposentado da seleção. As celebrações repercutiram mais do que o próprio resultado e renderam multas financeiras aos jogadores, aplicadas pela FIFA por desrespeito ao artigo 57 do Código Disciplinar da entidade, que versa sobre comportamento contrário aos princípios do fair play em comemorações de gols. No Catar, Xhaka e Shaqiri devem estar, novamente, frente a frente com os sérvios, no duelo marcado para o estádio 974.